diagrama de fase ferro-carbono. O ferro puro solidifica-se a 1535 graus Celsius em um sistema cristalino CCC, chamado de ferro delta. Agora nós veremos o diagrama de fase ferro-carbono. O ferro puro ele solidifica-se a 1535 graus Celsius em um sistema cristalino CCC, chamado de ferro delta. A 1390 graus Celsius, o sistema CCC transforma-se em CFC, sendo conhecido como ferro gama. A estrutura CFC permanece até a temperatura mais ou menos de 910 graus Celsius, quando volta a ser CCC novamente, sendo então denominada ferro alfa. Chama-se de aço fundamentalmente uma liga de ferro-carbono com menos de 2% de carbono. Nos aços, a solução sólida de carbono em ferro delta chama-se de ferrita delta. A solução sólida de carbono em ferro gama chama-se de austenita. E a solução sólida de carbono em ferro alfa chama-se ferrite alfa ou simplesmente ferrita. A presença de carbono, assim como de outros elementos de liga, altera as temperaturas de mudança de fase, que são modificadas a cada composição química. Os diagramas de fase utilizados em metalurgia apresentam as fases em equilíbrio a uma dada temperatura e a pressão atmosférica normal. O equilíbrio quase sempre é o estável, isto é, a fase apresentada é a mais estável. O diagrama ferro-carbono será estudado entre 0% de carbono até 6,7% de carbono. A composição de 6,7% de carbono corresponde ao composto Fe3C, chamado de cementita. Deve-se observar que a cementita não representa a fase mais estável. A fase mais estável seria a grafita. Como, porém, a decomposição da cementita em grafita é muito lenta, o diagrama ferro-carbono é para efeitos práticos mais útil e preciso. Supondo-se um processo de resfriamento lento e contínuo, os aspectos mais importantes de transformação de fase no aço, carbono, são abordados a seguir. Agora eu vou dar uma explicação sobre as transformações de ferrita para austenita, mas isso é bom que vocês estejam verificando o gráfico, juntamente comigo. Então a gente vai ver a transformação de ferrita delta em austenita. Esta transformação do sistema cristalino, que no ferro puro ocorre a 1390 graus Celsius, pode ocorrer nos aços a uma temperatura máxima de 1492 graus Celsius, com aumento de teor de carbono. Transformação de austenita em ferrita. No ferro puro, essa transformação de sistema cristalino CFC para CCC ocorre a 910 graus Celsius. Entretanto, no aço, devido ao elemento de liga carbono, a transformação ocorre na faixa de temperatura entre A3 e A1. Aí vocês podem ver no gráfico. O limite superior, que corresponde a A3, varia de 910 graus Celsius a 723 graus Celsius. Por exemplo, o limite superior para um aço carbono com 0,10% de carbono e 870 graus Celsius, enquanto para um aço carbono com 0,5% de carbono é 775 graus Celsius. Vamos ver a transformação de austenita em ferrita e cementita. A transformação de austenita em ferrita e cementita ocorre a temperatura de 723 graus Celsius, que corresponde à linha 1 do gráfico, independente do teor de carbono. Essa temperatura é conhecida como temperatura eutetoide. A liga com 0,8% de carbono é chamada eutetoide, composta essencialmente de perlita, ferrita mais cementita. Abaixo de 0,8% de carbono chama-se hipoeutetoide e entre 0,8% e 2% chama-se hipereutetoide. Deve-se observar que a austenita pode dissolver até 2% de carbono em solução sólida. Entretanto, a ferrita pode dissolver no máximo 0,025% de carbono. Como abaixo de A1, toda a austenita se transforma. O carbono precipitado, isto é, que não ficou dissolvido na ferrita, se combina com o ferro formando um composto intermediário, denominado de cementita. A cementita contém 6,67% de carbono e se precipita em lamelas nos grãos de ferrita. Estes grãos são chamados de perlita. É preciso observar que as transformações mostradas no diagrama se processam quando a velocidade de resfriamento é muito baixa. Isto é, as transformações se processam lentamente. Quando ocorre um resfriamento rápido de material com microestrutura austenítica, pode-se obter uma fase supersaturada em carbono, chamada martensita. A martensita é uma fase metaestável formada durante o resfriamento rápido e a partir da austenita. Chama-se de têmpera ao resfriamento rápido que permite a formação da martensita. A martensita cristaliza-se no sistema tetragonal de corpo centrado, possuindo uma microestrutura acircular.
A martensita é muito frágil e apresenta dureza muito elevada.